Menorá na TV procura esclarecer circunstâncias que às vezes são claras para muita gente, mas muito obscuras para a grande esmagadora maioria da população brasileira. E nós estamos realmente vivendo um momento estranho, em que o judiciário não se entende, em que o executivo apresenta uma série de problemas, em que o legislativo vem sendo acusado como os vilões da sociedade brasileira. E eu tenho a honra, a alegria e o prazer de conversar com Paulo Bahia, que é sociólogo e também cientista político, para tentar esclarecer para nós e para você mesmo, que está nos assistindo, esse embrulho no qual o Brasil está envolvido e que nós não temos ideia e noção de quando ele vai ser desenrolado. Paulo Bahia, é um prazer, uma honra, uma alegria falar contigo, receber você aqui mais uma vez em Menorá na TV. Ronaldo, é sempre uma felicidade estar contigo aqui, estar com o público da Menorá, estar nesse programa que eu já participei algumas vezes e que me traz tanta felicidade em estar aqui com você. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouco nessa situação tão turva que nós estamos vivendo no momento. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com o cientista político e sociólogo Paulo Bahia. Ô Paulo Bahia, como é que você hoje definiria a sociedade brasileira? Como caótica. Porque o que é que nós estamos vendo? As instituições quebradas, se dissolvendo. O Executivo, com a Operação Lava Jato sendo desnudado, o Legislativo, com a mesma Operação Lava Jato sendo desnudado, e um Judiciário fragmentado, politizado, portanto, o que causa enorme insegurança que virou moda falar em segurança jurídica, mas isso gera insegurança existencial, Ronaldo. Nós não temos referência, nós não temos baliza para nos prender. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. É uma situação que leva a um certo desespero para alguns e desencanto para outros. E a situação de desespero e desencanto é sempre ruim, porque você acaba não enxergando muito longe. Você fica com essa imagem turva que eu me referi no início do nosso programa, em que essa visão turva atrapalha você ter um projeto para a sociedade brasileira, um projeto de nação e um projeto de gestão. Ô Paulo Bahia, nós estamos gravando esse programa há 4 dias posteriormente à eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Você acha que o caos em que o Brasil está envolvido, e a primeira palavra que você usou foi situação caótica, influi também no futebol brasileiro? Eu nunca faço uma relação direta do futebol com a política, mas é evidente que eu faço uma relação do futebol com a sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira está vivendo essa angústia, influencia não apenas no futebol, mas influencia em todos os nossos atos diretos. E falar da seleção brasileira desclassificada é falar de mais uma frustração que alimenta essa falta de esperança, a esperança que você tem e vê frustrada de realização. Meu querido Paulo Bahia, o que significa o que você chamou de judiciário politizado? Judiciário politizado é quando você tem grupos do judiciário que procuram interpretar e fazer com que as normas jurídicas tenham um desenho próprio que dê sustentação a grupos privados, grupos pequenos. A ideia da litigância judicial é antiga, não é nova. Agora, quando isso ganha respaldo nos próprios juízes entrando como litigantes no processo, é que causa essa insegurança maior, é que causa esse desconforto, porque a litigância não está em quem está demandando a justiça, está em quem faz, em toma a decisão pela justiça. Ou seja, o juiz vira parte e começa a julgar de acordo com a sua ideologia, ou com a ideologia da qual ele é partícipe. Com a ideologia de quem fez a demanda judicial. Isso é muito ruim. E eu quero aqui deixar claro para os ouvintes da Menorá que eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu estou falando com as consequências políticas e sociológicas que esse fato tem, porque é um fato tão importante como esse, que se banalizou, você tem isso em todos os tribunais, você tem isso em todas as instâncias, sendo recorrente nos últimos meses no Brasil. E
E isso traz consequência para a organização da sociedade. A organização da sociedade, ela perde esse ancoramento. Ela não tem aonde se ancorar, onde ter um quadro de referência, já que as instituições que deveriam nos dar essa referência, elas estão entre si disputando. O que nós assistimos recentemente foi exatamente isso, uma disputa política de juízes. E uma disputa política de juízes é muito ruim para a sociedade. Há 4 anos nós estamos enfrentando uma crise em todos os aspectos da sociedade, das instituições que deveriam comandar o país no Brasil, sem que nós possamos enxergar onde é que está o fundo desse poço. Você enxerga a luz no fim do túnel, ou como a gente gosta de brincar, o que vem por aí é um trem em alta velocidade com farol aceso? Então, são as duas coisas, Ronaldo. Até por um pouco de dever de ofício, eu sempre acredito que soluções virão. Se você me perguntar qual a solução, eu não sei mais nem te responder. No momento impede isso, mas até por essa tradição de pensar a sociedade, eu penso que a sociedade ela não caminha para um barranco, para um precipício, ela tem um espírito de se preservar. Essa é a lógica de toda a sociedade. As sociedades que não pensaram assim desapareceram, elas foram para o caos. Será que a nossa é uma dessas? É uma das perguntas que se faz, pode ser que a escolha seja essa. Eu não creio que seja essa, eu acredito que nós temos ainda muito a desvendar. O que nós estamos vivendo nesses últimos 4 anos são dores difíceis de um renascimento. Nós temos um país que está passando seu executivo a limpo, eu volto a me referir à Operação Lava Jato, mas não só a Operação Lava Jato, as operações congêneres que estão acontecendo, que estão trazendo à luz um submundo que existe e continua existindo, mas está trazendo à luz. Isso é um fator de esperança para todos nós, porque o primeiro passo para você pensar a renovação de uma sociedade é conhecer efetivamente como a sociedade funciona e como os representantes dessa sociedade que estão nas instituições funcionam. Conhecer as instituições brasileiras, as suas fragilidades, aquilo que eu chamo como caótico, é fundamental para poder pensar novas instituições. Eu estou nessa linha, outros colegas também. Acredito que tem muita gente pensando dessa forma. No momento, o que nós temos é o desespero da descoberta do caos. E ter força para pensar que a gente vai sair desse caos com alguma maturidade. Eu sou daqueles que me filio à ideia de que o que nós estamos vendo, sobretudo, volta a tomar a Operação Lava Jato como uma referência, não como única, mas como uma referência, de que é algo que pode trazer consequências muito positivas para esse Brasil. Agora, consequências que não estão a curto prazo, nem a médio prazo, são consequências de longo prazo. Paulo Bahia, muitos ministros, inclusive o presidente da República, governadores, secretários, deputados federais, estão sendo citados em delações premiadas e estão já envolvidos em diversos procedimentos judiciais. O que é que você imagina que vai acontecer quando essa legislatura terminar? O presidente da República virá um cidadão comum, os seus ministros também, governadores, deputados. O que você pensa que vai ocorrer? As coisas caminhando no ritmo que estão hoje, Ronaldo, nós vamos ter um final de legislatura e de mandato em dezembro de 2018, 31 de dezembro para o Executivo e em 1º de fevereiro para o Legislativo. Deixa eu separar o Executivo do Legislativo. O Executivo, que está aí, atual, o Presidente da República, seus ministros, e aqueles que estão protegidos pelo foro privilegiado por estarem em cargos elevados do Poder Executivo, eles ficam descobertos dessa proteção e tudo indica que ao longo do ano de 2019 eles serão penalizados pelo menos em primeira instância até o outubro, dezembro de 2019. Esse é o que espera, porque as denúncias elas não desapareceram, as denúncias que foram feitas contra o presidente Michel Temer e contra seus ministros, elas estão sobrestadas no Supremo Tribunal Federal. Elas estão paradas, estão congeladas.
Mas quando ele deixar de ser, elas voltam a andar em primeira instância. Portanto, você vai ganhar uma celeridade e o início do processo efetivo. Então, eu acredito que aqueles que estão protegidos pelo foro privilegiado hoje, de todos os citados, eles serão penalizados, pelo menos em primeira instância, em 2019. Já o Legislativo, eu fiz uma diferença no Legislativo, o Legislativo tem um antídoto que eles estão pensando para se proteger, que é a reeleição. Se eles forem reeleitos, eles continuam protegidos pelo foro privilegiado, mesmo que o Supremo tenha decidido por uma diminuição do foco do foro privilegiado. Mesmo que isso aconteça, há em andamento um processo em que eu vislumbro o sucesso da reeleição do atual parlamento. Outra coisa, na verdade também, nós estamos passando por um momento em que as últimas eleições, e você é quem sempre traz esse assunto aqui no nosso programa de rádio e mesmo na conversa comigo, essas últimas eleições têm sido pouco frequentadas. Mais da metade dos eleitores não tem comparecido num fato que é obrigatório no Brasil, que é a questão eleitoral. O voto aqui não é uma alegria, não é um direito que o cidadão tem, é um dever, é uma obrigação. E ainda nessa obrigação, mais da metade das pessoas não tem comparecido às últimas eleições. Como é que você imagina que vai acontecer a próxima? Veja só, Ronaldo, eu classifico isso de não voto. E o não voto é o quê? A soma da abstenção, aqueles que não comparecem ao pleito, ao local de votação, aqueles que comparecem lá anulam o voto e aqueles que comparecem e vão com a tecla branco. Essa soma, pegando os resultados da eleição de 2016 para prefeitos das capitais, nas 26 capitais, chegou a 47% dos votos, ou seja, 47% dos eleitores registrados foram retirados e a eleição ficou sendo definidas por 53% dos eleitores que permaneceram. Eu estou dando o número de 47, que ficou em torno, variou de uma capital a outra, 47 foi o número da cidade do Rio de Janeiro. Isso traz uma facilidade para as forças políticas tradicionais, porque quanto menor for o colégio eleitoral, mais fácil é de você atingir os votos. Porque no Brasil, o não voto, ele não anula a eleição, ele simplesmente tira esse voto da contagem, que ficam valendo os votos válidos. Isso é muito ruim para a renovação política e para aqueles que querem fazer uma nova forma de política. Mas também tenho chamado a atenção, já chamou a atenção junto com você, que a reforma política feita em 2017 foi uma reforma política de alfaiate. Foi um terno feito para um determinado cliente. E esse cliente é aquele que já está com mandato. Foi feito para preservar mandatos ou para renovação geracional. Um filho substitui o pai, ou uma pessoa nova de um grupo político substituir um político antigo que está enquadrado na lei da ficha limpa. Quer dizer, você não tem nenhum tipo de expectativa com relação à renovação? Não tenho expectativa em relação à renovação e tenho chamado a atenção que muito do que vai ser chamado renovação não é renovação, é substituição geracional de filhos, sobrinhos ou de pessoas do mesmo grupo político. Isso não apenas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas também nas Assembleias Legislativas. Ô Paulo Bahia, imagine você que alguém que se eleja não tenha uma boa relação com o Congresso. Nós já vimos o Collor e a Dilma serem defenestrados. Como você imagina que vai acontecer uma falta de bom relacionamento entre o presidente da República e o Congresso Nacional? Como se resolve isso? É a grande pergunta dos nossos tempos. Eu vou usar a expressão do meu colega Sérgio Abranches, que chama de presidencialismo de coalizão. A partir da Constituição de 88, criou-se um sistema presidencialista que é dependente do Congresso Nacional. E essa dependência do Congresso Nacional faz com que, se o Congresso Nacional não se entende com o presidente da República, e o presidente não se entende com o Congresso Nacional, o presidente cai. E o Congresso Nacional não, mas o presidente cai. Portanto, dos nomes citados hoje nas pesquisas, aquele que chegar em primeiro lugar no segundo turno de outubro, necessariamente tem que fazer um acerto
com o parlamento. Você chamaria esse sistema de um parlamentarismo predatório, um parlamentarismo mortífero? Porque veja só. Se o presidente cai e o parlamento continua, se transformou num parlamentarismo às avessas, vamos dizer assim. Pois é, tem muito de parlamentarismo, mas eu volto na expressão do Sérgio Abranches, que é um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente tem que fazer uma coalizão como se primeiro-ministro fosse, para poder governar. E é evidente que isso trai as urnas. O eleitor que elegeu o presidente com algumas expectativas. E o presidente eleito tem que voltar às costas dessa expectativa para atender os interesses do Parlamento Nacional. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Paulo Bahia, sociólogo e também cientista político. Não sai daí, já já a gente volta e ele vai nos contar qual é a opinião que ele tem sobre a possibilidade de termos um presidente que não queira jogar o jogo que o Congresso está acostumado a jogar e que tenha força, eventualmente, para criar outras circunstâncias inviabilizando a política no Brasil. Já já voltamos, não sai daí. Estamos de volta, então, com Menorá na TV e a nossa entrevista com Paulo Bahia. Eu deixei uma pergunta quando encerramos o primeiro bloco e eu vou repetir a pergunta para que você se lembre e para que o Paulo possa nos responder. Paulo, então, se tivermos um presidente que não esteja de acordo com as práticas congressuais vigentes no Brasil, e se tiver ele força para tomar outras medidas, o que é que você acha que pode acontecer? Você vê a democracia, de uma certa maneira, ameaçada? Podemos ter um quadro de fricção nesse sentido. Nós temos a perspectiva, sim, de termos, nas diversas candidaturas que estão postas atualmente, vários candidatos que podem se insubordinar contra uma dependência com o Congresso Nacional. Essa insubordinação vai gerar uma crise institucional muito grande, de consequências imprevisíveis, Ronaldo, porque ela será absolutamente nova dentro do quadro que nós temos de andamento das instituições brasileiras de 1985 para cá. E, sobretudo, de 1989 para cá, quando há a primeira eleição para presidente da República. Portanto, sair da armadilha do presidencialismo de coalizão é um desafio que é posto para os candidatos e, sobretudo, para um presidente que, se for eleito, que queira renovar essas práticas. Se ele quiser renovar essas práticas, ele enfrentando o Congresso, ele abre uma senda de crise ainda não vista, porque os anteriores, tanto Collor de Mello como Dilma Rousseff, sofreram um impeachment pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional foi o vitorioso nesses dois momentos da vida... Da queda de braço da vida nacional. Da queda de braço, exatamente. Ao mesmo tempo que o Congresso Nacional é o vitorioso nos outros mandatos que não foram empichados. Ele controlou os governos Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, até o seu final, quando a Dilma perdeu o controle, e controla o governo Temer. Portanto, essa regra é uma regra, quase que uma regra de ouro, que ser mudada necessariamente não será mudada pelo próprio Congresso. A reforma política que eu citei há pouco, de 2007, não quis mexer nisso deliberadamente. E é aquilo que nós focamos. Deixa eu citar mais uma vez o meu amigo Sérgio Abranches. O Sérgio Abranches, ele insiste que o ciclo do presidencialismo de coalizão chegou ao fim. Então, voltando... Ou seja, teremos uma crise institucional. Então, voltando à minha questão, a questão que eu coloquei, só uma definição simples. Hoje, nós vivemos com essa queda de braço, sempre vencida pelo Congresso até então, numa democracia, com tanta gente envolvida em tanto ato reprovável, em tanto processo de todas as naturezas? Veja só, Ronaldo, pelo desenho institucional brasileiro, vivemos numa democracia. Dentro dessa democracia, uma democracia falha, uma democracia que tem falhas
no seu andamento. E uma das principais falhas é a questão da corrupção, que distorce a representação e distorce o papel das instituições. Então é evidente que se a gente não enxergar, falar que preservar a democracia, você tem que também falar que tem que olhar as falhas da nossa democracia para meter o dedo na ferida e aprofundar a democracia a partir dessas falhas que nós temos visto. Sobretudo as falhas de delito pessoal, de crime, e que esses crimes que dominam as instituições. Temos que ter isso como tarefa prioritária para aprofundar a vida democrática brasileira. Por acaso você entende que uma constituinte seria uma saída não só honrosa, mas honrada para que nós pudéssemos ter um país com outra cara, com outra legislação e com outro tipo de atores? Sim, Ronaldo. Em 2016, quando estávamos no auge da questão do impeachment de Dilma, eu fiz essa proposta e escrevi artigos que precisávamos de uma constituinte exclusiva, uma constituinte eleita exclusivamente para o momento, para escrever uma nova Carta Constitucional, porque nós estamos engessados na atual Constituição e o desenho institucional está engessado. Por isso que na pergunta anterior sua, eu falei que nós vamos viver uma nova crise, porque o desenho institucional não prevê essa situação. Portanto, essa tese caiu no esquecimento. Ela foi falada um pouco em 2016, um pouco em 2017, mas desapareceu do cenário. E desapareceu por quê? Porque as forças políticas tradicionais têm interesse em não ter uma constituinte que não tenha mandato depois de eleita, que seja só para escrever a Constituição. Essa pode ser uma tese de devaneio e de ilusão de um velho sociólogo, mas é o que eu acredito que deveríamos ter tido uma Constituinte em 2016, como deveríamos ter tido um processo de eleição direta se o TSE não tivesse feito aquele ato de absolver a chapa Dilma Temer, nós teríamos tido uma eleição direta. Você acredita que existe ainda no Brasil essa disputa de queda de braço entre esquerda e direita? Ou você, ao contrário disso, você acredita que a queda de braço hoje é entre os honestos e os desonestos? Vamos por partes, né? Primeiro, a principal queda de braço que existe hoje é entre corruptos, desonestos, criminosos e não criminosos. Esse é o pano de fundo que se define a sociedade. Por outro, existe sim uma luta esquerda-direita, já que existem grupos que se definem como direita e se autorreconhecem como direita, e existem grupos que se definem como esquerda e se autorreconhecem como esquerda. Então você tem duas lutas em andamento, como se fossem frequências de rádio, uma FM, outra AM, em que você tem uma FM sintonizada de desonestos e criminosos procurando manter seus privilégios, utilizando todos os recursos institucionais que a democracia brasileira dá para manter-se no poder e usufruir do Estado brasileiro em benefício prático, e você tem uma luta que muitas vezes é distorcida entre esquerda e direita, com projetos políticos que podem ser válidos, podem ser inválidos, mas dizer que não existe uma direita e não existe uma esquerda é um diletantismo sociológico, porque quando eu trabalho nesse ponto, uma visão mais antropológica, se tem gente que se define como esquerda e se tem gente que se define como direita, nós temos uma esquerda e nós temos uma direita. Paulo Baier, quando alguém me pergunta se eu vou votar, eu costumo dizer o seguinte: eu sempre votei e continuarei votando. A minha mãe tem 94 anos de idade e continua votando. Eu aprendi na minha casa que quando você não faz aquilo que você tem que fazer, o que você deve fazer, você deixa nas mãos de terceiros a responsabilidade que é sua e depois não adianta reclamar. Não adianta chorar o leite derramado, porque você já entregou aquilo que era sua obrigação às mãos de terceiros, que é escolher presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e por aí afora. Qual é a tua opinião, hein? Minha opinião é o seguinte, Ronaldo. O pior que pode acontecer num sistema de cidadania ativa, de cidadania, é quando você encontra alguém que diz: essa situação está tão complicada que precisa alguém para resolver isso. Isso é abrir mão da situação. Se a situação está difícil, eu tenho compromisso em participar dessa solução, mesmo que eu tome decisões erradas, né? Então, no caso eleitoral, é a mesma coisa. Eu voto, eu vou votar,
e ainda não sei em quem vou votar. Eu tinha uma candidata que vai ser cassada de ser candidata, e tinha uma candidata por motivos muito pessoais, que era a sua colega jornalista Valéria Monteiro, para presidente da República. Ela se lançou num projeto de eleição autônoma, de eleição sem partido, mas teve que se submeter a um partido político. E esse partido político deu uma rasteira nela, ela não poderá ser candidata. Então, o que eu estou falando é o seguinte: é evidente que eu vou escolher deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente da República. Como a minha mãe, de 87 anos, faz questão, fez recadastramento eleitoral agora. Ela também quer votar, já tem o direito de não votar. Eu estou próximo de adquirir o direito de não votar, tenho 67 anos, daqui a pouco tenho o direito de não votar, mas continuarei votando. Por quê? Votar não é simplesmente um ato obrigatório para mim, é um ato de dever cívico. Eu tenho que contribuir para a minha alternativa. Por isso que eu venho há 1 ano e meio, desde o final das eleições de 2016, escrevendo e falando sobre o papel nocivo do não voto. Porque o não voto, eu sei que é um direito de cada um, e eu apoio a ideia de que no Brasil o voto seja facultativo, não seja uma obrigação, é um direito de cada um votar, mas que isso seja previsto. E não um sistema em que o voto é obrigatório e você sai desse sistema. É pressionado a votar por máquinas viciadas. É como você entrar você querer comer uma comida, mas o cardápio do restaurante lhe obriga a determinadas escolhas, que é o que nós vivemos hoje, com o monopólio da política sendo feita pelos partidos políticos. E existe toda uma burocracia, que caberia um programa só para a gente falar isso, de formação de partidos e de monopólio desses partidos por donos de partido, o que faz com que aquilo que você escolhe já passa por um filtro que impede você de exercer sua plenitude de direito. É essa a chamada crise de representação que nós vemos batendo como sempre. Precisamos sim ter uma reforma que dê liberdade ao eleitor, que dê liberdade ao candidato, que o candidato não fique preso a donos, a donatários de partidos políticos e, portanto, se ele não reza segundo a cartilha do donatário, ele não pode sequer ser candidato. E sendo candidato, se ele não agir de acordo com o dono do partido, ele não recebe dinheiro para a sua campanha eleitoral. Você tem experiência de analisar o parlamento, de viver o parlamento, sabe o drama que é um candidato que não tem recursos dentro de uma campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, o drama de um candidato que se submete a ser candidato e não pode fazer livremente a sua campanha. A política é a arte da negociação para benefício da população. Isso é assim que eu vejo o que significa política. E é assim que é definida a política. Muito bem. Essa é a política que eu sempre pretendi fazer na minha vida e quero dizer a você que é uma tarefa das mais difíceis e árduas, porque convencer as pessoas de que você tem razão é uma dificuldade. É realmente complicado, porque cada um pensa de uma maneira, cada um tem o seu viés ideológico, cada um tem as suas saídas e as suas soluções, e é realmente muito complicado. Agora, quando os atores da política se transformam em figuras citadas nas páginas policiais da imprensa, aí a coisa entra por um buraco que não tem saída, na minha opinião. Qual é a saída, meu amigo? Nós tivemos, há anos atrás, uma tentativa de impedir isso, que foi com um movimento popular, um movimento importante, que foi o da lei da ficha limpa. A ideia de que esses candidatos maculados pela ilicitude não fossem candidatos. Mas a lei da ficha limpa, que inclusive corre risco no momento de ser derrubada, ela é pequena diante do que nós estamos vivendo, porque ela só vai considerar ficha suja depois de uma segunda instância, depois de um longo caminho percorrido. Portanto, e eu chamo a atenção que esse longo caminho percorrido pode desaparecer, inclusive, a partir de algumas decisões que nós podemos ver sendo tomadas a partir de setembro pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa vontade da população brasileira já foi manifestada. Foi manifestada antes com a lei da improbidade administrativa, pela lei anterior à da ficha limpa e pela lei da ficha limpa. O que nós temos que ter é liberdade, Ronaldo, para que quem quiser se candidatar e enfrentar as máquinas viciadas
possam ter. Para isso, o voto autônomo ele é fundamental, porque é um caminho, uma senda que se abre, um atalho que se abre para você romper as máquinas. Porque com hoje, esses donos de partido é que definem quem você vai escolher. Portanto, a escolha já foi feita previamente à sua decisão. Então, daí é muito da angústia que leva ao não voto, porque você fica diante de escolhas limitadas. Temos que avançar. Existem projetos no Congresso Nacional que trabalham com esse tema do voto, tanto do voto facultativo quanto da candidatura avulsa, como temos uma ação no Supremo Tribunal que está parada com o ministro Barroso, que ainda não se pronunciou sobre o fato, sobre se a ideia de monopólio da política pelos partidos é constitucional ou inconstitucional. Nós estamos então encerrando agora o segundo bloco de Menorá na TV, entrevistando Paulo Bahia. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos conversar com ele sobre os resgates dos meninos da Tailândia que acabaram sobrevivendo a todas as enchentes e com tecnologia de um país que não é citado na mídia em hipótese nenhuma quando faz o bem. Só é citado, e aí se aumenta de forma também catastrófica, quando acontece qualquer deslize ou qualquer assunto ligado a belicismo e a belicosidade. Não sai daí, já já voltamos. Estamos falando do Estado judeu, do Estado de Israel. Brilhante entrevista que o nosso Paulo Bahia está nos concedendo aqui, porque conhece o que fala, sabe o que está dizendo, e é importante que a gente preste atenção, porque a gente aprende, tanto eu aqui entrevistando, quanto você em casa. Paulo Bahia, Israel acaba de contribuir decisivamente com todo o aparato de comunicação para o resgate desses meninos tailandeses, sem o que não seria possível resgatá-los, e a imprensa omite o nome do Estado, do país e dos cientistas que tiveram as ideias brilhantes de levar aos meninos essa possibilidade de se comunicarem com aqueles que estavam tentando salvá-los e que acabaram conseguindo. Veja só, Ronaldo, eu não sou um especialista em defesa civil, mas sou um apaixonado pela questão da defesa civil, tanto que, como diletantismo meu acadêmico, eu estudo a questão da defesa civil e acompanhei de perto, através dos canais nacionais e internacionais, o resgate desses 12 meninos e do treinador na Tailândia. Primeira surpresa, o esquema de defesa civil da Tailândia, um país muito bem organizado, um comando centralizado, eficiente, muita gente participando, hierarquicamente organizado. Isso chamou a atenção, sobretudo para nós que não temos isso. Segundo, a colaboração internacional. O primeiro contato feito por mergulhadores britânicos especializados em mergulho em situações difíceis, em cavernas, e o primeiro ponto que eles fazem foi estabelecer uma corda para manter o caminho de chegada. E o estabelecimento do sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação foi fundamental para manter as crianças vivas, com um ânimo psicológico de ficar vivos, e ao mesmo tempo sinalizar todos os passos para o resgate, que foi tão bem sucedido, salvando todos os 12 meninos e o treinador. Tivemos no meio do caminho uma morte trágica de um dos socorristas que morreu. E agora, ressaltar que o sucesso do resgate foi o sucesso da comunicação, porque sem comunicação você não teria como, em condições tão adversas como eles ficavam, todo o sistema de resgate não seria possível. Eu acho que você poderia recorrer, inclusive, a alguns especialistas nisso. Eu tenho acompanhado muito o Portela, que tem dado muitas entrevistas, o Gerardo Portela tem dado muitas entrevistas nesse sentido, mas eu fiquei muito feliz e ressaltar, e sobretudo na sua pergunta, que esse sistema de comunicação ele foi fundamental, ele foi estratégico para que todos os demais atos do resgate tivessem sucesso. Sem comunicação não haveria resgate. E ele não veio da Lua. Não veio da Lua. Esse sistema não veio da Lua. É um sistema sofisticado, é um sistema aprimorado e veio de uma empresa israelense.
Então você vê, na qualidade ou na condição de jornalista, eu me sinto incomodado e aborrecido de ter que toda hora estar citando ou defendendo a única democracia no Oriente Médio, porque tem um conflito com os palestinos, então virou alguma coisa porca, nojenta, que ninguém quer colocar a mão, inclusive sofrendo influências. O mundo hoje sofre influências desse sistema chamado BDS, que é um boicote a Israel terrível e que Israel tenta se defender de todas as maneiras. E o Israel hoje tem inimigos poderosíssimos, como o Irã, por exemplo, que acaba de condenar a 20 anos de cadeia uma mulher iraniana que não queria usar o véu ritual na sua cabeça para esconder o seu cabelo. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Olha, as intolerâncias múltiplas são muito ruins para tudo. Por exemplo, eu fiquei chocado, voltando à questão do resgate da Tailândia, que se deu um enorme foco a um projeto de um submarino, micro submarino, para ir salvar, que não foi utilizado, né? E não dar visibilidade a quem realmente salvou a quem estava história, efetivamente salvando essa colaboração internacional que aconteceu. A outra questão que me entristece é a intolerância contra povos e contra religiões. Na medida em que, ao fazer isso, você ser penalizado por um ato de liberdade, você não pode ser submetido a um ato de liberdade por dogmas religiosos, por pressões religiosas, seja de nenhum aspecto. Aliás, quero chamar a atenção que ontem estava no Brasil a Malala, que foi prêmio Nobel da Paz paquistanesa e que quase foi morta por grupos extremistas muçulmanos, porque queria que as mulheres estudassem. E ela estava aqui em São Paulo fazendo uma palestra para estudantes pobres brasileiros. Mostrando que essa intolerância ela mata a possibilidade de nós termos uma vida civilizada. A todo momento a gente avança na civilização com a ciência, com a tecnologia, com uma boa medicina, com uma boa comunicação, com tudo que a internet nos propicia, aí você tem um retrocesso medieval, usando a escala de tempo ocidental, um retrocesso medieval de trevas, de falta de luz. Isso é muito ruim para todos nós. E quando se atenta contra um grupo, se está se atentando contra todos os grupos da humanidade. Ô Paulo Bahia, alguns dias atrás, eu recebi uma notícia, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que me chocou profundamente, de um evento que vai acontecer em algumas das favelas do Rio de Janeiro, em que os organizadores estão procurando apenas pessoas negras para fazerem parte de um determinado staff. E publicam isso. Como é que pode um negócio desse num país como o Brasil? Veja só, valorizar a questão negra, eu valorizo, eu sou negro, eu valorizo a questão negra. Entretanto, fazer uma discriminação institucional de escolher apenas negros, pardos, ou mestiços, ou brancos, por qualquer coisa, pela legislação brasileira é crime. Não é? Eu não admito nenhum tipo de instituição judaica elencando apenas judeus para fazer seja lá o que for. Eu considero isso uma vergonha. E considero isso também na medida em que brancos querem só trabalhar com brancos ou negros que trabalharem com negros. Eu não aceito isso. E Ronaldo, a coisa é mais dramática, porque recentemente, para a produção de um filme sobre a cantora Ivone Lara, uma cantora e atriz negra foi escolhida e grupos se manifestaram contra ela porque ela não era negra o suficiente para representar o papel, o que levou um trauma à atriz e ela desistiu de fazer o papel. Então, portanto, se enquadra de eu sou mais negro, eu sou menos negro, e eu fico à vontade de falar porque eu me auto-identifico como negro. Paulo Bahia, olha só, a minha filha caçula, ela, quando começou a carreira de atriz dela, começou pela mão do irmão mais velho, que é o meu filho mais velho, e que é ator, diretor, produtor. O meu filho produziu e dirigiu a minha filha numa peça chamada O Diário de Anne Frank. E aí, o meu filho escolheu para pai de Anne Frank,
que é uma menina judia assassinada em Auschwitz e que participou de campo de concentração, a menina holandesa, colocou o Milton Gonçalves. Que é um grande ator. Negro. Faz parte do movimento. Foi um espetáculo. E que faz parte do movimento negro. As pessoas entenderam bem qual foi a atitude do meu filho quando fez essa escolha, na medida em que a luta contra a discriminação, ela não tem cor, não tem religião e não tem partido político. Ela é de todo mundo que é democrata. Exatamente. Portanto, ela tem que ser multicolorida. Ela tem que ser multicolorida porque é a base de você enfrentar a luta contra a discriminação. Você não luta contra a discriminação discriminando. Isso é fundamental. E muito menos sozinho. E sobretudo sozinho. Porque se você toma essas posições, você se isola. Uma das vitórias do Martin Luther King nos Estados Unidos foi ele se aliar aos judeus. Paulo Bahia, quais são as chances que o Brasil tem de se recuperar? Quais são as chances que o Brasil tem de voltar a crescer? Quais são as chances que o Brasil tem de voltar a sorrir? Ronaldo, chance nós temos, mas vai demorar, Ronaldo. Nesse ponto você pode dizer que eu estou muito cético, muito pessimista, mas eu não creio que as eleições de outubro deste ano vão trazer renovação no parlamento. Creio que o presidente eleito ele não terá representatividade para enfrentar os desafios, portanto nós vamos ficar no plano das ideias e com uma continuidade da crise. A crise vai se aprofundar, sobretudo essa crise em que está se revelando o submundo que as instituições brasileiras estão vivendo. Portanto, o que nós temos? Nós temos projetos de nação, temos projetos de sociedade, mas esses projetos não estão com força de ganhar o protagonismo que o mau exemplo, o mal feito tem e que terá continuidade. Eu quando chamo a atenção das eleições de outubro de 2018, eu estou chamando a atenção por esse lado. As pessoas falam assim, vamos renovar, vamos mudar tudo com a eleição de 2018. E eu estou enxergando, torço para estar errado, Ronaldo. Eu torço para voltar aqui no seu programa e falar assim, errei redondamente. Mas tudo que me leva a essa conclusão são os dados que nós temos, sobretudo esse dado de prepararem um sistema político ao molde dos velhos que estão. Como eu dei no bloco anterior, é um terno feito para um cliente pré-definido. Portanto, a eleição de 2018, em que eu estou acompanhando para passo, acompanho todas as pesquisas, produzo algumas das pesquisas, mas ela me traz esse ranço, um ranço de que nós teremos continuidade na crise. O que não deixa de ser ruim também, porque, já que falamos em Tailândia, os orientais trabalham com crise com ideia de oportunidade. Então vamos ter um aprofundamento da crise e essa crise terá que ter uma alternativa, seja qual for ela. Que tipo de sociedade você acredita que sobreviva no Brasil após a Lava Jato? Você acredita que, assim como na Itália, as coisas ficaram pelo caminho? Ou você, ao contrário, acredita que no Brasil nós vamos ter um sucesso a partir de todo esse desvendamento dos malfeitos que nós conhecemos hoje? Se nós tivermos um desvendamento de tudo, nós teremos sucesso. Mas a Operação Lava Jato, ela está em andamento. E existem fortes opositores à Operação Lava Jato. Opositores poderosos, que podem levar ao trabalho da Lava Jato a uma interrupção, como aconteceu na Itália. Nós corremos esse risco. Portanto, um risco de que a renovação efetiva da sociedade brasileira, colocando a nu 400, 500 anos de podridão, ela não avance e aí nós não teremos uma nova sociedade. Nós teremos uma velha sociedade reconfigurada. O Paulo Bahia, o único poder que ainda não foi chamuscado, e há quem não entenda por quê, é o poder judiciário. Conversando com advogados, com pessoas do meio jurídico, há quem diga que os advogados que tratam dos seus clientes que têm delações premiadas a fazer, os aconselham a não se meterem com o judiciário, porque aí os próprios advogados teriam inviabilizado as suas carreiras. Você acredita que isso seja possível? Ronaldo, é uma hipótese. Eu não tenho segurança de afirmar isso, mas é uma hipótese, eu já escutei isso também.
E o que tem de fato é que nós não temos o judiciário no foco dessa renovação. E temos um ativismo judicial grande em todos os níveis judiciário, o que é prejudicial. O que nós temos visível você chama hoje... de ativismo, você diz ativismo político. Ativismo político. Você falou ativismo judicial no judiciário. Agora eu entendi. O ativismo político do Poder Judiciário. Certo. Isso nós estamos tendo. O que não é bom. Agora, é de se estranhar numa sociedade contaminada como a brasileira, essa contaminação não atinge a todos e todas as instituições. Ô Paulo Bahia, o que você gostaria de ver daqui para frente no país e o que é que você gostaria de dizer para os nossos telespectadores que estão sorvendo aí os teus conhecimentos? O que eu gostaria de ver, Ronaldo, é uma sociedade efetivamente solidária e eficiente. Uma sociedade que não viva da balela, do disse-me-disse, do conto de fadas. Eu queria ver uma sociedade real, que a gente caia no chão e veja a nossa realidade dura e crua e que a gente seja solidário dentro dessa realidade. Essa é a minha ideia. Eu acredito que nós falhamos como geração, a nossa geração, tentou e não conseguiu, nós temos uma falha geracional e agora ainda existem possibilidades. Eu estou apostando muito nas novas gerações. As novas gerações estão surgindo e fizeram avanços, porque quando a gente fala da sociedade caótica brasileira, a gente tem que colocar nesse mesmo caos aquilo que vem de bom e que está desestruturado. Mas nós tivemos avanços significativos a partir de 2013, vindo da base da sociedade, essas renovações, que estão em luta, porque o novo não surge, porque o velho não quer deixar o novo surgir. E o que nós estamos vivendo é uma luta do velho contra o novo. E o novo tem que surgir, e é isso que eu espero. Eu espero, como velho, ver o novo me vencer. Tá certo. Agora nós chegamos ao final do programa. Quero te agradecer de coração essa tua participação aqui no Menorá na TV e quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você se despeça fazendo suas considerações finais, meu querido. Ronaldo, mais uma vez agradeço estar aqui com você, com o público da Menorá TV, com esse público carinhoso da comunidade judaica que me recebe. Eu tenho carinho pela comunidade judaica bastante e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição mais vezes. Não é a primeira vez que venho aqui, já é a oitava ou nona vez. Pois é. E eu sempre fico muito satisfeito e recebo retorno de pessoas que assistem o programa e que criticam ou elogiam, e é muito positivo. Toda vez que eu vim na TV, eu tive retornos muito positivos. Então, me chame mais. Você aqui é cadeira cativa, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.